observou a escalação e a gente tinha uma previsão que talvez jogasse com 2 atacantes na zona central, automaticamente, e sabia que eles iam tentar gerar uma superioridade numérica na zona central. E aí a gente controlou bem o centro, principalmente com os 2 jogadores nossos de frente ali, naquele momento. O Mandaca e o Talhari conseguiram controlar as ações, tanto o Eric ali no corredor e o Gabriel Barbosa também, então a gente teve pouco jogo interior, então isso nos facilitou para controlar o jogo. Como eu falei, depois do jogo, automaticamente, acabou entrando mais jogadores na última linha, a gente faz as alterações para ter a transição, um bom passe-chave, com a entrada do Jean e a entrada do Nenê. Não fomos felizes nisso, não fomos felizes nesse momento, infelizmente, porque incomoda um pouco também você ter que baixar totalmente a linha lá e ficar sem transição. A gente tinha 2 corredores para transitar, mas, como vocês observaram anteriormente, o que a gente montou em relação ao início do jogo e depois ali durante o jogo, a gente acabou tendo um êxito, infelizmente, fomos penalizados com esse gol praticamente no apagar das luzes. Falaste durante a semana, Fábio, que era necessário pensar cenários da partida, plano A, B, C, e executou com a entrada do Nenê, do Jean Carlos. A gente viu de começo um time, talvez sem esses jogadores mais conhecidos, Nenê, Gilberto, Jean Carlos, e foi um time mais intenso do Juventude. E a aplicação que o Juventude teve também, tanto taticamente, durante a partida. É esse Juventude que nós vamos nos acostumar a ver daqui em diante, um Juventude mais intenso, um Juventude mais aplicado. E essa aplicação, no teu ver, ela já mostra que os atletas compraram a tua ideia? Sim, os atletas estão chateados com o resultado, no final. Hoje o futebol, ele tem que, além de você estar organizado, você tem que interpretar o jogo com e sem bola. Essa interpretação a gente conseguiu fazer em muitos momentos do jogo, com e sem. As questões, como você falou, da intensidade. A intensidade, na verdade, a gente fala muito de ritmo do jogo. Ter um ritmo, ter jogadores que têm alguns movimentos de pernas rápidas também para poder sustentar esse tipo de gatilho que a gente faz em relação a isso. É óbvio que o jogo também, com a bola, é importante. Os jogadores interpretarem, estarem nos espaços. Mas, principalmente, questões de duelos. Os jogos, nessa reta final, pela complexidade, pela situação hoje que as equipes estão hoje, teoricamente, o ganho de duelo ele faz muita diferença. E a gente tem esse objetivo e a gente entende que ganhar duelos também faz parte do jogo para a gente poder ter a bola. E saber fazer, em vários momentos, coisas boas com ela. Fábio, ficaram 2 pontos importantes hoje aqui, né, na arena. Que cálculo que você faz desses jogos finais para escapar do rebaixamento? Temos 4 jogos, 2 vitórias. Pelo que a gente tem feito os cálculos aí, determinam a não queda. Então a gente tem que buscar, nós temos 2 jogos em casa, 2 jogos fora. Como você falou da perca dos pontos, pela perca dos pontos pelas circunstâncias do jogo. Se você anteriormente fosse falar, é importante um ponto, é importante um ponto para nós. Como a gente falou do primeiro jogo contra o Fortaleza, que a gente perdeu em casa. Se tivesse empatado o jogo do Fortaleza, a gente já entraria hoje fora da zona de rebaixamento. Então quanto mais você pontuar nessa reta final, é importante. Então a gente tem que pontuar. É o jogo nosso do Cuiabá, nossa próxima final é o jogo do Cuiabá. Nós temos o jogo do Cuiabá como final. Fábio, a que ponto a saída do centroavante, da referência, fez com que o Juventude ficasse mais atrás? O que isso ocasionou para os jogadores de transição? O que ocasionou de chamar o Grêmio para cima? Até que ponto essa decisão de tirar a referência culminou no resultado do empate? Naquele momento a ideia ela foi muito clara. Com a entrada do Nenê para fazer um jogo ali no interior, e eu estava ainda com o Marcelo, e estava com o Eric, eu estava com os 2 extremas. A ideia é a gente ter esse espaço utilizado numa transição e finalizar o jogo. Acho que a gente teve 1 ou 2 situações ali, e depois a gente fez uma alteração ali depois do final para sustentar ali, pelo menos as questões dos corredores e as questões dos cruzamentos. Minha preocupação era muito cruzamento pelo corredor. E a gente acabou tomando uma falta no corredor devido a isso. Então essa foi basicamente a preocupação. A questão não de ter centroavante de referência, o Talhari ele não é bem de referência, é um cara de mobilidade, é um cara que ataca espaço. O Gilberto seria um cara mais de referência, mas naquele momento, dentro da leitura que a gente fez do jogo, a gente fez isso. E a gente não sofreu, tanto assim, naquele momento. O problema nosso foi os últimos 10 minutos ali, acho que 8 minutos, 10 minutos finais ali, que a gente acabou tendo muita dificuldade nos corredores. Os corredores nossos, principalmente o corredor direito nosso, acabou tendo muita dificuldade ali nas relações ali de marcação. Fábio, tudo bem? Como é que tem sido as sessões de treino, nessa situação que o Juventude se encontra? E o que o Fábio Batista tem agregado, fora o esquema tático, estratégias para o jogo?
Olha, temos treinado, temos trabalhado, o grupo está muito focado em relação a isso, a gente tem uma mobilização muito grande, eu acho que mobilização que é o ponto principal de tudo isso. Jogos, tem jogadores que hoje entraram no jogo que alguns jogos não entravam, então acho que isso também é importante dentro das relações, você conseguir trazer outros jogadores que realmente não estavam tão dentro dos planos daquele momento, então acho que ter o grupo, e o grupo entender que determinado jogo depende de uma determinada estratégia é importante. Então, acho que esse é um dos pontos principais. Toda vez que chega um treinador, as energias elas são renovadas, inclusive por aqueles que já estavam, talvez, um pouco fora dos planos também. Juventude voltou a sofrer gols, Fábio, e em momentos difíceis da partida. No começo do jogo, assim como foi contra o Bahia, e agora no término da partida, como foi contra o Grêmio. Ao que tu atribui essa, digamos assim, o Juventude tendo um pouco desligado, tomando gol logo no começo, e como se corrige isso em meio a agora que o Juventude vai ter um jogo atrás do outro? Quem acompanhou a palestra nossa dentro do cenário nosso, né, a gente colocou isso dos 0 aos 10 primeiros minutos, ter nível de atenção, foco e energia alto. Faltou, acho que a gente faltou um pouco de comunicação nossa também ali, né, naquele momento. Mas aí tem um outro ponto, de novo, né, que a gente tem que ressaltar. E, novamente, como foi contra o Bahia, a gente teve capacidade de estar dentro do jogo, virar o jogo, né? E hoje, infelizmente, a gente poderia ter saído com um resultado melhor. A gente teve a penalidade, teve o lance do primeiro tempo também. Esse lance depois, quem tem que comentar e falar a respeito aí são vocês, acho que é importante estarem e visualizarem que tipo de lance que foi. Então, assim, eu acho que tem um problema, sim, desse início de jogo, mas ao mesmo tempo tem uma outra resolução de problema que tem aparecido, né? É a capacidade do time de reverter e de estar em situações adversas e conseguir competir. Acho que esse é um ponto importante. Obrigado, valeu, professor. Obrigado.